Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 hábitos que podem trazer mais equilíbrio e qualidade para o teu dia a dia. E o último deles, eu acredito que seja o mais transformador de todos. Mas antes de continuar, deixa eu te adiantar aqui, que eu não vou pedir para você fazer uma lista de gratidão ou ficar repetindo frases motivacionais. Não que isso não tenha o seu valor, mas o que eu vou trazer aqui, o que eu quero trazer aqui, vai além disso. São hábitos que se conectam diretamente com a forma como você vive, a forma como você pensa, a forma como você sente. São mudanças que elas têm a capacidade de transformar a forma como você enxerga a vida e interage com ela. Então, sem mais mistérios, bora começar. O primeiro hábito eu vou intitular de A Filosofia do Caminho. Esse hábito vai contra tudo que a sociedade te ensinou até hoje sobre felicidade, porque ela te ensina a viver numa corrida sem fim, atrás de algo que nunca chega. Imagina aí que você decide escalar uma montanha. Você passa horas e horas caminhando, e quando finalmente você chega no topo, você passa quanto tempo lá admirando a vista? 10, 15 minutos no máximo? Onde é que realmente você passou mais tempo? No topo ou no caminho? A vida funciona exatamente do mesmo jeito. A gente passa a maior parte do tempo no meio do caminho, mas insiste em ficar achando que a felicidade está lá em cima, no topo da montanha, no próximo relacionamento, na próxima conquista. Só que existe um grande problema nisso. O topo nunca vai ser suficiente. Nós temos algo chamado adaptação hedônica. Isso significa que quando a gente conquista algo incrível, como ganhar dinheiro, comprar algo novo, alcançar um grande objetivo, a gente sente aquele pico de felicidade, né? Mas com o tempo, o nosso cérebro se acostuma com essa nova realidade. E o que antes era emocionante vira o novo normal. Eu posso te dar um exemplo bem corriqueiro aqui. Pensa que você comprou um celular que você queria muito. Você fica super empolgado nos primeiros dias, explorando todas as funções, tirando foto. Mas depois de um tempo, ele vira só mais um objeto do teu dia a dia. Aquela empolgação inicial, ela desaparece e você já começa a pensar no próximo modelo, na próxima novidade. É assim que funciona a nossa mente. Ela se acostuma com tudo, até com o que parecia incrível. Então a real aqui é: se você só busca sua felicidade no topo da montanha, você sempre vai viver numa eterna corrida, atrás de algo que vai estar sempre no futuro. Mas em contrapartida a tudo isso, existe uma felicidade genuína, uma coisa assim quase que mágica, em você conseguir, em você aprender a enxergar o extraordinário no ordinário. É sair do piloto automático e enxergar aquilo que está bem na tua frente, na simplicidade das pequenas coisas do teu dia a dia, porque no final das contas são essas coisas que formam a tua vida. A verdade mesmo é que a vida ela acontece agora, no meio do caminho, não é lá no topo. O topo é rápido, ele é breve. Curta a sua jornada. O extraordinário, ele pode estar escondido nas pequenas coisas que você já tem, mas que talvez você esteja ignorando. No segundo hábito, nós vamos falar sobre o prisma da vida. Pega essa ideia aqui. Nem sempre podemos controlar o que acontece com a gente, mas a forma como interpretamos essas situações tem o poder de mudar a nossa realidade. Pensa aqui comigo. Duas pessoas estão presas no trânsito em um dia chuvoso. Essas duas pessoas estão atrasadas para um compromisso super importante. A primeira pessoa começa a ficar muito irritada, buzinando, reclamando, cada vez mais estressada, pensando no dia que está arruinado. A segunda pessoa, mesmo percebendo o atraso, resolve usar aquele tempo para ouvir um podcast interessante, escutar uma música, respirar fundo e aceitar que não pode mudar aquela situação. O trânsito ele é exatamente o mesmo para as duas pessoas, mas a experiência que cada uma vive é completamente diferente. E o que é que muda? A interpretação, a forma de olhar para a situação. Preste atenção aqui. Quando você entende que o que acontece não define a sua trajetória, mas a forma como você escolhe reagir, aí você recupera o controle. E não me entenda mal, eu não tô aqui falando sobre positividade tóxica. Eu mesma acho isso um grande saco. Se alguém bate no teu carro, tu não vai ficar, gratiluz. Emoções, elas são passageiras. É mais do que normal a gente se sentir mal quando algo desagradável acontece. Estranho seria se a gente se sentisse bem,
Mas eu noto que as pessoas, elas parecem estar muito confusas em relação a isso hoje em dia. Parece que ninguém mais quer sentir nada de negativo. Parece que tá todo mundo querendo viver anestesiado. Só que sentir emoções negativas faz parte da experiência humana. Permita-se sentir tudo o que precisa ser sentido internamente, mas não se prenda a isso. Não transforme uma emoção negativa em um estado permanente. Quando você fica ruminando um acontecimento na sua cabeça, repassando 1000 vezes aquela mesma cena na sua mente, você não está só revivendo aquela memória, mas também toda a carga química negativa associada a ela. Cada vez que você revive mentalmente aquela situação, o teu corpo começa a liberar cortisol, noradrenalina, que são hormônios relacionados, ligados ao estresse. Isso impacta diretamente o teu sistema imunológico, a tua saúde física, a tua saúde emocional. Em vez de se prejudicar, permita que a emoção flua, mas que ela vá embora. Sentir é natural, mas permanecer preso a uma narrativa negativa é uma escolha que você pode trabalhar e evitar. Adota uma postura ativa. Pergunta: o que é que eu posso fazer agora para seguir em frente? Muda o teu foco. A mesma energia que você gastaria pensando no problema, gasta pensando na solução. O terceiro hábito eu vou chamar de a nutrição da mente. E logo vocês vão entender por quê. Pesquisas mostram que o brasileiro passa 9 horas por dia olhando para telas. E a gente sabe que o que mais tem por aí são conteúdos que nos deixam mais ansiosos, mais tristes, mais inseguros. Pensa aqui comigo, você acorda, aí pega o celular e vai ver notícia. Só notícia ruim, porque é o que chama atenção e é o que vende. Aí depois você abre o Instagram e tá todo mundo lá vivendo a melhor das vidas. Depois você vai pro Twitter, que é o X, que é o antigo Twitter, e tá todo mundo lá brigando. Cara, como é que você quer ter uma mente tranquila desse jeito? E a comparação, ela é assim um dos piores venenos do nosso bem-estar atualmente. Porque você compara os seus bastidores, as suas inseguranças, os seus problemas, os seus dias ruins, com um palco completamente editado da vida dos outros. Aquela influenciadora que parece ter uma vida perfeita, ela também tem ansiedade, ela também chora, ela também tem dias ruins. Ela só não posta, mas acredite em mim, tá todo mundo enfrentando os seus próprios desafios. Pesquisas mostram que até mesmo uma breve exposição a notícias negativas pode disparar e liberar o cortisol no teu corpo. Agora, imagine o impacto no teu cérebro de ficar horas e horas consumindo conteúdos tóxicos e vazios. Mas ó, eu não estou falando aqui para tu fugir para as colinas e viver feito um alienado. O que eu estou propondo é que você aprenda a consumir de forma consciente. Antes de abrir qualquer aplicativo, pergunta: isso vai agregar algo de positivo na minha vida ou só vai fazer com que eu me sinta mal, só vai me deixar para baixo? Da mesma forma que tu faz uma dieta para tua saúde física, faz também uma dieta para tua saúde mental. Segue pessoas que te inspiram de verdade, consome conteúdo educativo, limita teu tempo de tela, de notícias. Tua mente vai te agradecer. Chegamos ao quarto hábito, que na minha visão tem assim um potencial transformador absurdo. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que um dos maiores superpoderes que a gente pode desenvolver é a autoobservação, ou como a ciência chama, uma metacognição. E o que é isso? É a habilidade de refletir e monitorar sobre os nossos próprios pensamentos e comportamentos. E agora que você pegou a ideia do conceito, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita e responda com muita sinceridade. Como é que você fala com você mesmo? Quando você erra alguma coisa, qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Eu não sei fazer nada, nada dá certo pra mim, eu sou burra. Cada um de nós carrega uma narrativa pessoal, uma história que contamos sobre quem somos na nossa própria cabeça. E essa história, ela se torna a nossa realidade. Se você se vê como uma pessoa que sempre desiste, adivinha o que vai acontecer quando as coisas ficarem difíceis. Mas se você muda essa narrativa para eu sou alguém que aprende com os meus erros e não desiste fácil, o teu cérebro, ele vai ficar buscando evidências para confirmar essa versão. Ele sempre busca provas para validar a história que você conta sobre você mesmo. Isso tem até um nome, se chama viés de confirmação. E tem mais, isso também está ligado a algo chamado neuroplasticidade. O cérebro, ele é como uma massa de modelar. Ele se adapta e cria novas conexões o tempo todo, a depender da forma como você utiliza.
Cada pensamento que você tem fortalece um caminho neural. Quando você repete pensamentos negativos automáticos, como eu nunca consigo, nada dá certo para mim, você está construindo estradas de pessimismo no teu cérebro. Sabe aquelas passagens de terra que ficam no meio do campo, de tanto que as pessoas passam por ela? É tipo isso. E quanto mais você reforça esses pensamentos, mais fácil e automático fica para tua mente seguir por esse caminho. Começa a observar o teu diálogo interno como se fosse um cientista estudando um objeto. Quando você se pegar no pulo, tendo um pensamento autodestrutivo, pare e pergunte: eu falaria assim com alguém que eu amo, com alguém que eu respeito? E muda o teu vocabulário interno. Ao invés de eu não sei fazer nada, tenta eu estou aprendendo. Ao invés de eu nunca consigo, tenta eu ainda não consegui, mas vou continuar tentando. A forma como você faz isso molda a tua percepção da realidade e te transforma. E olha, antes de finalizar, eu preciso falar uma coisa bem séria, então eu preciso que você preste bastante atenção aqui agora. Se você acha que está muito difícil para você implementar esses hábitos que eu citei, se você sente que as coisas estão muito pesadas, por favor, não hesite em procurar um bom profissional da área da saúde mental. A gente tem uma tendência estranha de não cuidar das nossas feridas emocionais como a gente cuida das feridas físicas. Quando você se machuca, quando você se corta, você cuida, não é? Você faz um curativo, você lava, mas quando essa ferida é interna, por que que a gente não tem esse mesmo cuidado? Feridas emocionais, elas podem ser tão debilitantes quanto qualquer coisa física. Invista na sua saúde. Cuide bem de você. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.